Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todas e todos. Agradecer mais uma vez pelo convite dessa casa, pela oportunidade de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre a reforma íntima, né? Sempre é bom a gente conversar um pouco e estudar sobre a reforma íntima, né? Alguém aqui, todo mundo já ouviu falar em reforma íntima? Todo mundo já ouviu falar em reforma íntima? Então, a reforma íntima é um trabalho, né? É o nosso trabalho pessoal para a evolução, né? É sobre esse trabalho pessoal para a evolução que a gente vai conversar hoje, né? Kardec, ela estava falando do Evangelho, né? E na página 205 do Evangelho, no capítulo que fala dos bons espíritas, Kardec fala assim: o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências, né? Quando Kardec está falando isso, ele está nos falando da reforma íntima, né? E a reforma íntima, ela se dá em pleno voo, né? É como se a gente estivesse viajando num avião e o piloto falasse para a gente, o Haroldo Dutra que fala isso, como se o piloto falasse para a gente: olha, a gente vai ter que fazer um concerto, mas o avião não vai baixar, né? Então o concerto vai ser feito em pleno voo. Assim é a nossa reforma íntima. A gente não para fazer. A gente vai fazendo a nossa reforma íntima no processo, durante a encarnação, né? A encarnação é a nossa grande chance de fazer a reforma íntima. E eu fico muito à vontade para falar de reforma íntima, porque não estou aqui dando uma aula de reforma íntima, estou caminhando com vocês, né? A gente está caminhando, e eu fico muito à vontade porque eu também tenho as minhas próprias lutas pessoais, as minhas próprias imperfeições para ir trabalhando, né? Todo mundo que aqui na Terra está encarnado está lidando com a sua própria reforma íntima. A partir do momento que a gente não tem mais reforma para fazer, a gente não precisa mais estar nesse planetinha, no mundo de provas e expiações, né? Enquanto estivermos aqui, estamos em processo, estamos fazendo essa reforma. E eu acho que, assim, falar dessa reforma, desse concerto do avião em pleno voo, ou pensar na reforma íntima como uma reforma da nossa casa, quando a gente não sai de dentro da casa. Quem aqui já teve essa oportunidade maravilhosa, né? A gente sabe que é poeira, é coisa quebrando, é uma coisa que a gente só quer pintar essa parede, mas de repente aparece um vazamento e você tem que furar a parede, você tem, não é? A reforma conosco morando dentro é sempre um desafio, né? Assim é a reforma íntima, é um desafio que a gente precisa trabalhar todos os dias, né? Só que Deus, Ele não espera que a gente seja perfeito numa tacada só, né? Ou a gente fale assim: isso eu não posso fazer porque eu ainda estou na minha reforma íntima, eu estou cuidando da minha reforma íntima, então não posso. Às vezes a gente tem uma proposta de trabalho, por exemplo, na casa espírita, ou uma proposta de trabalho mais desafiadora, e você fala assim: não, eu não posso, né? Como quando eu recebi o primeiro convite para vir conversar. Não posso fazer isso, gente. Eu ainda tenho tanta coisa para me consertar. Como é que eu vou na frente de uma plateia e ficar conversando?
E aí eu conversando com muitas pessoas, é aí que a gente começa, né? Porque eu tinha, quando eu pensava isso, não quer dizer que eu não estava sendo orgulhosa, né? Por que eu não posso vir aqui falar? Por orgulho? Porque eu ainda não consertei o que tinha que consertar? E estou aqui? Não, estamos juntos, né? A gente vai caminhando junto. E muitas vezes, eu já falei, outras vezes aqui, muitas vezes quem nos recebe no plano espiritual era justamente alguém que estava, como já temos casos de palestrantes espíritas que deram esse depoimento, né, que ele foi recebido pelo senhorzinho que ficava lá no fundo da plateia. E aí ele falou, mas enquanto você falava eu fazia, né? Então assim, a gente precisa não só estudar, não só falar, mas a doutrina espírita é uma doutrina de ação. A gente precisa fazer. Estuda, aprende, mas faz. Porque se ficar tudo aqui na cabecinha, de nada adianta, né? Tem gente que tem um palavrório bonito, mas na hora de dar o testemunho, tá fazendo as coisinhas erradas, né? Então assim, eu espero estar caminhando para e passo. Ah, então você não erra. Opa, se erro, muitas vezes, né? Mas faz parte da reforma íntima, faz parte desse consertar o avião em pleno voo. O erro, né? A vida na encarnação, na crosta terrestre, nos dá essa oportunidade de aprendizagem pelo erro. E às vezes, quando a gente ainda não está desperto para a nossa reforma íntima, às vezes vem alguma questão mais complicada, vem uma doença, vem uma problemática que nos faz dar uma volta de 360 graus e falar, é mesmo, eu preciso mudar isso, eu preciso olhar para isso de uma maneira diferente, eu preciso buscar uma explicação para isso. E aí a reforma íntima começa. Mas a reforma íntima, ela só se inicia verdadeiramente quando você enxerga o tamanho que você é. Enquanto você não enxerga as tuas falhas, as tuas questões que você tem que modificar, não acontece reforma íntima, porque você acha que sempre o outro que não está me entendendo, é a minha família que dá um trabalhão que me faz perder a paciência, é o meu chefe. Não, né? A gente precisa se enxergar quais são as minhas dificuldades, o que eu também não estou fazendo para colaborar nesse processo. E florescer onde você está faz parte desse processo de não esperar você ser pleno de bondade para começar a fazer. Você vai fazendo. E você vai errando, você vai encontrando pedras no caminho, você vai removendo e você vai dando um jeitinho. Assim se dá a reforma íntima. É fazendo que você se torna perfeito. Não fazer ou ficar lá, eu vou primeiro estudar, eu vou primeiro para depois. Não, é estudar e fazer, estudar e fazer. Eu não sei direito. Vai assim mesmo, não tem aquela história, e se der medo, vai com medo mesmo, não é? É isso, vai fazendo, né? Então é por isso que a gente se identifica quando fala dessa temática, porque a gente está em plena caminhada fazendo, né? E aproveitar essa jornada, aproveitar, pois a cada oportunidade você está se transformando. Tem uma mensagem interessante do Bezerra de Menezes, que ele encontrou um amigo e o amigo falou assim, olha, eu não aguento mais esses espíritas, para falar a verdade, eu não me aguento mais, não aguento mais a mim mesmo,
porque eu ainda sou ciumento, eu ainda falo da vida alheia, eu ainda sou invejoso, eu ainda tenho maldade dentro de mim, eu sou nervoso, sou irritadiço, às vezes eu prejudico, não estou preparado para o trabalho que eu estou sendo convidado a fazer, não dá, eu não aguento, nem eu estou me aguentando, como é que eu vou fazer esse tipo de trabalho? E o Bezerra falou assim, olha, eu também tenho, eu também sinto tudo isso, só que há uma diferença. Antes eu corria na direção de tudo isso e hoje eu corro dessas imperfeições. Então, quando a gente percebe isso, porque não tem uma fase da vida que a gente não percebe? A gente não percebe que erra, a gente não percebe que é nervoso, a gente sempre joga a culpa no outro. O outro que me deixa assim, o outro que fez isso, o outro é o outro, o outro. Quando a gente se percebe, aí a gente está correndo daquilo. Quer dizer que a gente não vai tropeçar? Muitas vezes. Mas é melhor a gente... é melhor a gente correr disso do que correr para isso, não é? Antigamente eu vi uma briguinha, uma confusão, eu dava a vida para entrar nela. Hoje eu falo, isso não vai me levar a nada, não adianta, né? Então a gente vai se percebendo, muitas coisas eu ainda faço, mas muitas coisas eu já não faço. Essa a gente precisa lembrar, é a nossa melhor encarnação. Então, se a gente olhar para trás, o que será que a gente já fez? E hoje a gente tem essa consciência e a gente ainda tem a doutrina espírita para nos ajudar a caminhar. Porque a doutrina espírita põe uma lente assim, olha, nós temos muitas vidas, você já fez isso, então olha, isso está te acontecendo... Porque não tem um padrãozinho certo, uma resposta certa, como muitas vezes as pessoas querem dar. Olha, está acontecendo isso porque fez isso. Não, a gente não pode. Uma criança tem uma deficiência porque... Não é uma regra, a gente não sabe. A gente só sabe que a encarnação é uma oportunidade da gente consertar erros do passado. De que maneira a gente vai escolher como fazer esse conserto? É lá na espiritualidade, com a equipe do planejamento reencarnatório, né? Que muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a equipe lá fala, não, vamos mais devagar, vamos escolher uma coisa de cada vez. Vamos por partes. É como a reforma íntima. Eu detectei um monte de coisas que eu preciso melhorar. Vamos um pouquinho de cada vez, porque senão cai, a frustração é muita, né? Se a gente escolher coisas, né? Eu gosto de estar numa rodinha. Se a gente escolher, não vou mais estar fazendo parte daquela rodinha para incitar o falatório lá. Isso já é um ponto que está vencendo. Você queria estar lá? Queria, mas eu sei que eu não posso, então não vou mais. Eu sei que eu não posso, então eu vou procurar me vigiar. Isso já é um caminho e é um passinho de cada vez, né? E essas imperfeições, elas trazem algum gênero de sofrimento. Toda imperfeição traz um gênero de sofrimento. E são esses sofrimentos que vão nos fazer enxergar para aquela coisa de uma maneira diferente. Se a gente tem essa questão, a gente vai enxergar de uma maneira diferente. E aí, se a gente tiver de olhos atentos para isso, se a gente estiver lá querendo ser o verdadeiro espírita, né? Que é aquele que faz a sua transformação moral, que está preocupado com isso. O Haroldo Dutra, numa das palestras, ele fala que estava dirigindo o carro, levando o filho para algum lugar, e
e de repente vem um carro na frente, dá uma fechada nele, ele fica super irritado e ele vai abaixar o vidro e o filho fala assim: tá nervoso, né, pai? Aí ele falou assim: no exato momento que a minha queda espiritual ia acontecer, o meu filho falou aquilo. Porque é isso, né? Se a gente não está atento, a gente no calor da coisa, e o trânsito é uma coisa que nos põe à prova constantemente, às vezes a gente passa, outras vezes não. Mas aí o menino fala para ele assim: já pensou, pai, se você xingasse aquela pessoa e aquela pessoa depois fosse te ver lá numa palestra? Aí ele falou assim: né, filho? Então, a gente precisa prestar bem atenção nisso. Como é que a gente fala uma coisa e faz outra, né? Eu só posso falar daquilo que eu me proponho a fazer. Aí ele falou: ia ser uma vergonha, né, filho? E assim terminou se ele estava em dúvida, se deixou lá o vidro, deixou passar e seguiu em frente, né? Esse exemplo do carro é uma das coisas, né? Mas às vezes é uma pessoa que fala uma coisa atravessada pra gente, que você fala assim: não vale a pena mais discutir por causa disso, né? Toma a aguinha da paz lá que Chico Xavier falou, né? A água da paz é beber aquele golinho lá e ficar com a água na boca até passar vontade de falar. É uma paz e tanto, né? Porque se você fala no calor é como você abrir o vidro na hora que você levou uma fechada. Então, quem está atento à sua reforma íntima, nessas pequeninas coisas vai tomando mais cuidado. Vai tomando mais cuidado. E quando a gente fala de reforma íntima, a gente tem que ter foco no orgulho, no egoísmo e no interesse pessoal. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 895, que o Kardec pergunta assim: com exceção dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém tem dúvida, qual é o sinal que mais caracteriza a imperfeição? Veja bem, quando li essa questão, eu falei assim: defeitos e vícios, não tenho mais, vou lá para o patamar lá de cima, né? Com exceção dos defeitos e dos vícios, qual sinal que mais caracteriza a imperfeição? Gente, não tenho mais defeito, não tenho mais vício, que beleza! E os espíritos respondem: lembram daquele comercial das facas Guinso? E tem mais, ela corta tomate, corta cebola, e o japonês falava: e tem mais, não são só defeitos e vícios. Os espíritos respondem assim: o sinal que mais caracteriza a imperfeição é o interesse pessoal. Interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais são tão superficiais que se assemelham ao banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo como um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que representem um progresso, nem sempre resistem a certas provas. Basta que se toque no interesse pessoal, para que a pessoa revele a verdadeira identidade. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando acontece. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem dá valor aos bens da terra, menos compreende seu verdadeiro destino. Ao contrário, o desinteresse, pelo desinteresse das coisas materiais, ele demonstra que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então é isso, interesse pessoal. Tá tudo bem, mas o meu filho tá lá, candidato a algum cargo, e eu às vezes, naquele meu interesse pessoal, que para os meus, eu amo os meus,
às vezes a gente esquece do outro, que também tem as mesmas possibilidades, que também está no mesmo jogo. Então, a gente, além dos vícios e dos defeitos, o interesse pessoal. Então, que a gente guarde bem essa questão no Livro dos Espíritos e que a gente vigie esse nosso interesse pessoal. Que a gente não queira as coisas todas para a gente. Há muitos espíritos, aí a gente tem nos livros do André Luiz, nas obras póstumas, muitas histórias de quem não conseguiu ainda, mesmo depois de desencarnado, se desligar dos interesses pessoais. A família está lá numa contenda por causa dos seus bens e ele, em vez de estar seguindo o seu caminho, está ali envolvido naquela brigaiada por interesse pessoal. Não, eles não podem fazer isso com a minha fazenda, com o meu sítio, com aquela... Não, né? A gente precisa ir se livrando desses interesses pessoais e se desapegando dessas coisas, para que a gente não vire um personagem de livro depois e ter que vir aquela galera toda ajudar, né? A você ver, mesmo após desencarnado, que isso não é possível. Não é mais problema seu, desligue-se disso, né? Então que a gente, enquanto encarnado, consiga ir se desvencilhando disso, para na hora da nossa partida, ó, isso aqui não me pertence mais. Interesse pessoal. E a gente também tem que focar bem na nossa reforma íntima, na nossa reforma íntima. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente não tem que se preocupar se o outro está se reformando. É a nossa reforma íntima. A Maísia, que ela é uma palestrante de Brasília, ela é muito engraçada. Alguém aqui já assistiu as palestras dela? Maísia Braga. Ela é muito, porque ela tem uma propriedade da doutrina espírita e ela conta casos muito engraçados. E esse não é engraçado, mas é um caso que ela conta. Tinha lá um grande espírita que ele dizia que a reforma íntima dele era trabalhar pela família, cuidar da família, que esse era o grande mote da reforma íntima da vida dele, era isso, dar conta da sua família. E aí, um belo dia ele desencarna e é recebido lá no plano espiritual por um amigo, né? E ele passa 2 meses inteiros dormindo. E quando ele acorda, ele fala para o amigo: o que aconteceu? Você já desencarnou? Então eu desencarnei, né? Ele tinha essa propriedade. E o amigo falou: desencarnou. Há quanto tempo eu desencarnei? Há 2 meses. Meu Deus, a minha família devem estar todos perdidos lá. Minha mulher, nossa, nem deve estar quase desencarnando também. Meus filhos, eles não sabem fazer nada sem mim. Fique calmo, que os seus filhos começaram a trabalhar depois que você desencarnou. A sua esposa agora saiu daquele estado. Então, ninguém é insubstituível, né? E ele não se preocupou com a própria reforma e ainda estava impedindo os outros de avançarem. Às vezes a gente é assim. A gente quer tanto tomar conta da vida do outro e não se preocupa com a nossa vida. Então a reforma íntima é nossa. O que a gente tem que perceber que o outro, muitas vezes, ainda não está nesse estado de reconhecer que é preciso mudar. E aí não adianta se bater com ele também. Não, você precisa... Vai, segue o teu caminho, vai. E compreenda que ainda não é o momento dele. Assim como nós já falhamos outras vezes. Por isso fomos colocados juntos. E pelo nosso exemplo, quem sabe a gente vai despertar naquele
o interesse por se reformar também. Não é puxando o outro, é pelo exemplo. Não tem uma coisa na internet que fala criança vê, criança faz? Que o pai faz uma coisa, briga lá, ele vai e briga com o amiguinho. Que o pai joga o lixo e ele vai e joga o lixo na rua também. Então assim, é o exemplo. O exemplo, ele arrasta. Não adianta você falar, vamos sim, vamos lá no centro, a palestra é boa. Não adianta. Quem não está no momento de sentar aqui, numa terça-tarde, numa quinta-noite, em que dia for, não vai sentar. Ou vai sentar e vai viajar, porque não está preparado. Só vem e senta aqui quem já está interessado no seu caminho de evolução, né? Então assim, se não der certo, a gente segue e vai mostrando o que a gente tem aprendido lá, o que essa terça-feira tem feito nessa pessoa que ela está diferente. É pelo exemplo. O exemplo arrasta. Tá acabando, né? Tem uma história do Chico Xavier, porque quando a gente está preocupado com a nossa reforma íntima, a gente precisa reconhecer esse momento do outro. Não é o momento, não é o momento. E eu vou seguir, eu vou fazer o melhor que eu puder pelaquela pessoa, sem falar, nossa, mas essa pessoa é assim ou é assado, porque eu entendo que é o momento dela passar por aquilo. E tem uma história do Chico que é maravilhosa. Vocês sabem que tinham, ainda tem, né, para Uberaba, aquelas caravanas, né, para conhecer a casa do Chico, para conhecer a obra do Chico, muitos aqui já devem ter ido, né? Mas tinha uma caravana lá, no momento ainda que Chico ainda estava entre nós, e o ônibus da caravana ia saindo, aquelas pessoas entrando no ônibus, eles iam conhecer algum lugar, talvez a fazenda lá onde Chico trabalhou, enfim. Chico vai levá-los até a porta e vem chegando um homem bêbado. E as pessoas ficaram muito incomodadas com aquilo. Como que aquele homem ia atrapalhar e ia chegar perto do Chico. E ele vem e o Chico fala, ô meu amigo, cante uma música para mim. E aí ele começa a cantar e as pessoas começam a ficar angustiadas, querendo que o Chico entrasse, querendo ir embora daquela situação. Aí o homem terminava a música, agora cante uma de Francisco Alves, e agora cante uma. E o homem cantou 4 músicas e as pessoas muito incomodadas. E aí o homem parou de cantar e vem falar com uma das pessoas da caravana. O Chico realmente, ele é um homem, ele me faz crescer. Por quê? Porque aí o homem, o que estava embriagado, começou a falar até com mais propriedade. Ele falou assim, quando eu venho aqui e canto para o Chico, esse peso que eu tenho vai saindo. Porque Chico sabe por que eu bebo. Eu bebo porque eu estava atravessando a rua com a minha filhinha de 6 anos, e quando eu estava atravessando, o ônibus passou e levou a minha filhinha e eu fiquei com o bracinho dela. Isso é uma história real, não é uma invenção. E eu fiquei segurando só o braço. Essa cena não sai da minha mente. E eu só consigo esquecer se eu bebo. E Chico compreendia isso. Ele não falava para o homem não beber, mas ele dava aquela oportunidade. E vocês imaginam na frente da porta do Chico, com a emanação que Chico tinha, né? Quem teve a oportunidade de passar ao lado dele, a oportunidade de cura que tinha esse homem, porque ele falava, Chico está me curando. A gente não sabe o fim da história desse homem, mas com toda certeza ele se tornou uma pessoa melhor, porque tinha ali uma pessoa para ouvi-lo e que compreendia.
e que compreendia. Então, nesse nosso estágio de reforma íntima, a gente precisa perceber onde está a dor do outro, qual é a dor do outro, o que eu posso fazer pela dor do outro. E a gente entende esse processo evolutivo. Para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouco também do Jerônimo Mendonça, que é aquele gigante deitado. Ele ficou tetraplégico e ele só tinha a comunicação verbal, pelo olhar, né? E um dia ele vai numa palestra que o Chico, ele se desloca lá de onde ele vivia para ir ver o Chico, e o Chico fala: Jerônimo, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim aqui para me despedir, eu estou morrendo. Porque as pessoas, quando viam, falavam: ai, coitado do Jerônimo, olha, porque ele ia fazer palestra numa cama. Se tivesse hoje a palestra do Jerônimo Mendonça aqui, chegariam com uma cama, colocariam a cama aqui e ele falaria para vocês. E as pessoas morriam de pena do Jerônimo. E aí o Chico falou para ele: ah, meu amigo, você está morrendo mesmo. Agora você imagina, ele está ali numa fila falando com o Chico e Chico fala: você está morrendo mesmo. Pronto, né? Você já sai dali num caixão, porque se Chico enxerga isso... E terminou o trabalho e ele ficou para conversar com o Chico. E ele falou: Chico, você falou que eu tô... Tá, você está morrendo porque você está assumindo para você essa síndrome do coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo. Enquanto você assumir isso para você, você está morrendo verdadeiramente. Bom, Jerônimo saiu dali com uma baita lição, trabalhou por mais 30 e tantos anos, né? E fez o seu trabalho. Então, quando a gente também assume esse lado de coitadinho, a gente, às vezes, para de olhar para a nossa reforma íntima, para ver o que a gente tem, o que a gente ainda tem que mudar. Então, que a gente nunca assuma essa síndrome do coitadinho, que a gente sempre reconheça no outro, que o outro está num outro estágio evolutivo, seja para melhor, porque quando é para melhor a gente enxerga, não é? A gente fala: nossa, queria tanto ser como aquela pessoa, queria tanto ter a calma dela, Mas quando tem uma pessoa que nos irrita, que fala: nossa, você quer mudar aquela pessoa. Então não tente mudar, tente mostrar pelo exemplo. E por fim, não deixe que ninguém diga para vocês que vocês são menos, ou que vocês são metade, ou que vocês não são suficientes. Não se coloquem nesse papel. Para fechar, tem uma história de um general americano que, vocês lembram que na época da guerra, os Estados Unidos levavam muitos artistas americanos para fazer show para os soldados, né? E tinha um comediante muito famoso na época, e o general foi lá pedir para esse comediante que ele fizesse o show. Ele falou: não, eu estou entrando com o show agora, não posso dar 15 minutos, eu prometo para você que são 15 minutos, você vai lá, conta umas piadas e eu te trago de volta. Ele falou: vai, então tá bom, eu vou. E o general foi lá fazer outras coisas, o comediante foi fazer o show, deu 30 minutos, deu 45 minutos, deu 1 hora e o comediante não voltava. E aí ele foi lá e... já tô indo. Se despediu, falou: mas você falou que não tinha nem 15 minutos. Aí ele falou assim: olhem aqueles 2 soldados ali na frente. Aí o general olhou, um perdeu o braço esquerdo, o outro perdeu o braço direito. Cada vez que eu encerro uma piada, os 2 juntam seus braços bons e me aplaudem. Eu não tinha mais condições de sair. Então, assim, que ninguém deixe a gente pensar que nós somos metade. Nunca seremos metade. Somos seres inteiros, somos espíritos que, como Jesus falou, brilhe vossa luz. Que nós façamos nossa luz brilhar. É esse o recado que a Reforma Íntima tem a vocês na tarde de hoje, tá bom?
Muito obrigada, obrigada pela paciência, muito obrigada.